Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do Aumenta o Volume, o seu podcast para falar sobre música, para a gente conversar sobre música, que é essa coisa que está aí presente na vida de todo mundo diariamente, né? A gente sempre está ouvindo música em algum momento do dia, seja trabalhando, seja para relaxar, enfim. Música é algo que faz parte da vida de todo mundo diariamente. A gente está aqui para falar sobre isso. O assunto aqui é música. E para esse episódio eu trouxe um conterrâneo lá da minha terra de Belém, uma pessoa do norte. E aqui com vocês eu apresento Breno Branches. Falei certo, Breno? É Breno Falou Branches? certíssimo, certíssimo. Breno Branches, é isso mesmo. Tava até preocupado de pronunciar errado teu nome, mas enfim, acertei, né? Não, isso é a coisa mais normal, cara. Todo mundo já chegam errando meu nome, né? Tu acertou de primeira vez, ó. Tá aí, ó. Como já falaram teu nome? Como já Ixi, cara. pronunciaram? Bruno Branches é o clássico, assim, né? Putz, mudaram do Breno para Não, Bruno. o Bruno, a vida inteira estão me chamando de Bruno. Bruno Branches já me chamaram de Bruno Blanches, Breno Branches. E o pessoal erra de tudo quanto jeito de pensar, cara. É incrível Ah, como o pessoal é consegue. porque você também é o único Branches que eu conheço, então O nome deve é ser o meio único. trava-língua mesmo, eu admito, assim. Pois é, e deve ser o único Branches que muita gente conhece, então a galera deve errar De aqui na fato. pronúncia mesmo. Quem sofre muito, cara, é o cidadão chamado Bruno Branches no Instagram. A gente virou amigo de Oh, Instagram de tanto que marcam ele nas coisas em vez de me marcar, sabe? puta Então, tipo, merda. desde a época do Facebook a gente tem essa relação já, porque marcam ele errado direto assim nas coisas, cara. Nós temos uma amizade de internet Não, nesse não, equívoco, pelo curioso. menos. Então, de vez ou outra eu vejo a notificação dele, ele me marcando porque marcaram ele errado em alguma coisa. E, opa, Breno, isso aqui é pra ti. Boa! Nossa, muito bom, muito bom, Velho, pô, total, velho. Tô te muito falando. bom. E esse episódio ele tá saindo na terça, mas a gente tá gravando na sexta, no dia 6. E hoje, no dia 6 você lançou um álbum, né, Breno? Saímos de álbum novo hoje, o álbum Eu Quando. Cara, que massa. Olha, mas antes da gente começar a falar sobre isso tudo, eu vou abrir esse espaço para você se apresentar para a galera. Quem é Breno Branches? O que que Breno Vamos que Branches vamos. faz? O que que ele canta? Breno Branches, artista, compositor, multi-instrumentista, produtor musical de Belém do Pará, originalmente, né? Atualmente residindo aqui no sul do Brasil. E meio que é isso, assim. Eu faço música alternativa, né? Um pouco ali puxado pra música indie, música alternativa e tudo mais. E é basicamente isso, assim, cara. Cara, a gente também a gente tá no sul, né? Somos dois nortistas que estamos aqui no sul, Exatamente, né? Tá exatamente. frio para ir como tá aqui em São Paulo? Sabe que não, cara. Aqui na cidade que eu tô hoje tá um pouco tranquilo, né? Quando eu tenho voado por São Paulo recentemente, assim, eu piso lá, tá frio pra cacete, chego aqui nem Nossa, tanto. nossa, aqui tá muito frio, tá gelado. E como alguém do norte, acostumado com calor, não sei você, mas eu tenho pouquíssima tolerância para frio. Ah, não, Frio eu me sou um irrita. cara muito calorento, velho. Muito, muito, muito. Nossa. Tipo assim, eu preciso que o frio aconteça, assim, mas ele não acontece. Então, eu já não sou calorento, e aí quando vem frio, eu fico muito estressado. Frio é uma coisa que me estressa. Mas Então a tua enfim, casa deve ser toda fechada, assim, né? Pra tipo, tá não. toda fechada para ficar o menos gelada possível, entrar o menos de ar possível. Detalhe, eu vou fazer uma viagem a trabalho para Curitiba na próxima semana, que é mais frio ainda. Então eu tô muito ferrado. Lá é muito frio, cara. Tô muito ferrado, tô muito ferrado. Mas Estás, enfim, prepara. psicologicamente tô tendo que me preparar mesmo. As roupas estão aí. Agora o psicológico não tá preparado ainda para encarar aquele frio. Nossa. Mas enfim, bora falar de música, Breno? Vambora, vambora. Pois é, você lançou esse álbum hoje, que é o Eu Quando. Uma dúvida Uhum. que eu tenho, ele é o teu primeiro álbum? Digamos que sim, é um primeiro álbum, sim. Eu já lancei muita coisa antes dele, né? Várias Aham. EPs, várias singles e tudo mais. Eu nunca cheguei a lançar um álbum de fato. E eu não cheguei não tô tratando ele como aquela glorificação toda de meu Deus, é um álbum e tal, não sei o quê. Mas é um grande compilado de músicas que eu tinha, que eu já fazia um pouco de tempo que eu não soltava um material. E eu, pô, vou juntar isso tudo aqui e vou soltar essas 9 músicas. E vamos chamar de álbum, e é isso aí, né? E quando você estava aí se apresentando, você até falou um pouco de como a sua sonoridade se define, que é uma coisa meio indie, que nem eu já vi você falar, uma coisa meio feel good indie, né? O Feel Good, né? Eu não sabia nem o que era o Feel Good, cara. Tipo, não sabia nem que isso existia, assim, né?
Mas eu resolvi, achei o termo tão bom, cara. Eu tava olhando numa playlist do Spotify. Hoje em dia, esses tempos eu tava lá em São Paulo conversando com a Giovana Moraes e a gente não se conhecia, a gente se conheceu naquele dia. E aí, a gente nunca tinha ouvido a música um do outro. E aí, cara, como é que você descreveria a sua música? Ela virou pra mim e falou: Olha, a minha música é Pátria Rock. E aí eu, caramba. Então a gente tá falando sobre playlists de Spotify, não mais sobre gêneros musicais. Então, a minha música é o Feel Good Indie. Ela, saquei. Então, tipo, Nossa. é uma. Não sei se não chega a ser uma playlist específica, mas é um tipo de música específico, que é um indie muito leve, Aham. muito calmo, tranquilão, não é nada Não, muito mas eu tenho agitado. certeza que existe alguma playlist que tem esse nome no Spotify. Eu tenho certeza. Não, Eu tenho existe. certeza que se a gente colocar na barra, a gente vai encontrar Feel Good Indie. Tenho Existe, não, certeza. é de lá que eu tirei esse nome, porque eu encontrei essa playlist, eu escutei as músicas, eu falei, cara, minhas músicas encaixam aqui, velho. Tranquilo. É nessa Ai, que levada, massa. nessa pegada. Então, tipo, aí eu falei, vou roubar esse termo pra mim. Começar a levar, Aham. vou levar pro release, assim, tipo, vamos chamar de Feel Good Indie o álbum. Mas aí, como é que esse termo, tanto o significado dele, como é que ele aparece nesse teu álbum que é o Eu Quando? Eu acho que a questão é que, tipo assim, não são músicas viscerais, não são músicas com alta intensidade, né? Eu acho que é muito fácil a gente... Pelo menos pra mim foi muito difícil compor músicas que não sejam carregadas, digamos assim. Então, música Uhum. com muita distorção, com muito barulho, ou que facilmente dobra pra esquerda e entra numa porrada, sabe? Uhum. E seja de letra, seja de emoção, seja de melodia. Então são músicas que uma coletânea de músicas que eu fiz que são tipo assim leves. Elas não vão arruinar o dia de ninguém, não vão mudar o rumo de ninguém, sabe? Eu lembro que tipo eu fiz uma turnê em 2023 pelo Brasil e aí meu maior choque foi depois dos shows as pessoas virem para mim e falar: Pô, Breno, aquela tua música XYZ, eu adoro. Quando eu ouço, eu fico mal, assim, cara. Eu lembro de ex e de não sei o quê. E aí, tipo, pô, eu agradeço você lembrar de mim nesses momentos, mas eu fiquei pensativo, tipo, putz, velho. Eu não quero trazer esse sentimento nas pessoas, eu não quero, sabe, ser visceral a esse ponto, assim. Então, isso meio que foi virando uma chave, tipo, pô, vou começar a fazer umas Aham. músicas, assim, mais leves, umas coisas menos carregadas, umas coisas que, Aham. sabe, É boas porque vibrações, assim. tem aquele papo que, beleza, você tem uma intenção quando você tá compondo aquela música, criando ela, mas a partir da hora que você entregar para o mundo, ela já não é mais totalmente sua, né? Ela é de A, todo a mundo. gente faz ela de um jeito, mas como ela vai ser interpretada ou consumida, foge do nosso controle, cara. É, foge Né? total. As pessoas vão sentir de forma diferente, realmente, realmente. É, Porque é, eu tava pensando nisso enquanto você falava, tô aqui fazendo músicas que não são essa explosão, mas às vezes para a pessoa ela vai ser essa explosão, né? vai. Não tem escapatória. Às vezes a gente faz uma coisa, a gente cria uma expectativa para esse pedaço de arte, assim, e ela toma outro rumo, sabe? E por Aham. várias vertentes. Desde, por exemplo, a gente achar que uma música vai. Pô, isso aqui vai irritar e não vai. E aquela que a gente menos esperava vai pra frente. Desde isso até a gente fazer, por exemplo, essas questões, né? Tipo, pô, eu tô intencionalmente fazendo músicas menos carregadas, e aí eu vou acabar descobrindo que tem gente falando, cara, essa música aqui, Aham. ela é tudo Aham. pra mim, sabe? Foge total do nosso controle. É total. E até falando sobre essa explosão que a música pode causar, a gente tendo essa intenção ou não, você teve uma que viralizou especificamente que foi Patience is the Key. Perfeito. Traduzindo é Paciência é a chave. É isso aí. E ela viralizou. Eu soube que até o Xamã elogiou essa Sim, música, sim. né? Entre outros artistas. E aí eu queria te perguntar. Interessante você colocar dessa forma, que você não coloca com esse objetivo de criar essa explosão com a música, mas ela explode de qualquer jeito, repercute e chega até em artistas muito grandes. Como é que você lida com essa repercussão? Tipo, mudou alguma coisa pra ti? Me conta. Cara, assim, na época que eu lancei PXX daqui, eu meio que acreditava muito, assim, que aquela música ia pegar forte, sabe? Que ano foi? 2023, Aham. eu acho, faz um tempinho já. Eu soltei ela Aham. como um single. Foi uma das primeiras parcerias entre eu e o produtor desse álbum, que é o Buster Field. E eu soltei ela porque todo mundo que eu mostrei dos meus. Eu tenho um grupinho de pessoas que eu mostro as músicas antes, assim. Ai, todo artista tem que E ter, né? tem que ter, né? E aí É. eu mostrei essa música e o pessoal falou: caramba, essa música aqui é forte, mano.
ela vai pegar, bota ela pra frente. E essas mesmas pessoas que me falaram isso foram as mesmas pessoas que no passado me disseram que outra música minha, chamada Diz Pra Mim, também ia pegar. E Diz Pra Mim também pegou legal na época, assim, né? E aí eu falei, vai que, tipo, pega do mesmo jeito. Aí eu resolvi lançar. E, Diz cara, pra mim é de que tipo... ano? Foi 2022, 2021? Não tô lembrado agora com É porque exatidão. essa viralizada deu no TikTok, não foi? Do Peixes? Não, foi no Instagram. Foi no Instagram? A gente bateu o top 18 do Brasil no Instagram com essa Legal. música. Foram mais de 1.000 vídeos feitos com ela, assim. Oh. Somando tudo que foi feito tudo que ela pegou, rodou, né? Foram mais de Uhum. 4 milhões de visualizações, assim, na música também. E Caraca. foi realmente, assim, uma coisa fora do normal, assim, cara. Então mas assim, eu insisti bastante, né? A vontade que eu tinha de ver essa música dar certo casou muito. Então a gente sabe como é que é o negócio de algoritmo e ficar postando pra caramba e tal, até se Uhum. consumir. Eu realmente estava naquela vibe, então eu postava todo dia e eu Uhum. ia levar a música pra frente incansavelmente. E dessa que veio, assim, essas coisas engraçadas. Já apareceu o Xamã, que me seguiu. A gente era amigo de Instagram, não sei se a gente é amigo de Instagram, mas a gente chegou a trocar ideia. Hoje em dia ele me responde mais, mas a gente trocou ideia na época. Ele Pô. tá ocupado. Então, cara, desde a novela ele parou de me responder, É. assim. E aí a gente trocou algumas ideias. A Kel Smith também virou minha amiga de Instagram. De vez em quando a gente fala algumas coisinhas assim pela DM também. Tudo por causa disso, assim, cara. Então, essa música especificamente, ela virou muita chave pra mim, assim, né? Ela me mudou muito um pouco a realidade das coisas, assim. Graças a ela, eu consegui fazer umas coisas inimagináveis na carreira, assim, né? Me rendeu turnês internacionais, shows em festivais internacionais, coisas do tipo assim. Foi louco. Foi louco mesmo. E esse teu álbum, o Quando Eu, ele é. Te falei que eu tava escutando ele. Eu escutei mais cedo, dei mais uma escutada antes da gente Uhum. começar aqui a nossa conversa. E ele mistura bastante coisa, o teu álbum, em questão de sonoridade. Tem um indie rock, né, que acha que é uma Uhum. coisa que é muito a tua cara, mas aí você traz um pouquinho de guitarrada, que já é uma coisa que eu imagino que você pegue lá do norte, né, de onde nós dois somos. Tem um negócio disco, meio anos 80, 90 ali. É. Cara, é bastante coisa para você formar esse conjunto desse álbum. Então, imediatamente a gente vê o tanto de referência que você tem, né, de bagagem de sonoridade. Como é que você chegou na combinação de tanta coisa? Ui! Você planejou ou só foi acontecendo enquanto você formava o álbum? A gente tá com tempo pra contar essa história? É uma história Claro, grande. com toda certeza. Vai lá. Aqui a gente adora Cara, história. é uma linha do tempo de Aham. eventos, né? Então, tipo assim, eu conheci o produtor do álbum, a gente fez uma amizade. E ele é uma pessoa que não fala nem outro idioma que não seja o inglês. E ele gostava muito de mim, ele gostava muito do que ele escutava das músicas que ele ouvia a mim, mas ele falava, cara, não entendo nada que você faz. Eu não sei que música você tá fazendo, eu não sei o que você tá falando, eu não consigo dar muito pitaco assim. Aí eu tenho umas músicas em inglês que eu queria te mostrar aqui, você quer ouvir? Eu quero. Então eu comecei a mostrar algumas, dentre elas, Peixes daqui, por exemplo. E isso ajudou muito a ter com que produzir as coisas, né? Ele não teve diretamente nada a ver com o que aconteceu a seguir, da música viralizar e tudo mais, mas as oportunidades me renderam, que vieram disso, me fizeram ir, por exemplo, para a Europa. Então, lá, fiz a turnê na Espanha, fiz alguns shows em Lisboa, fiz alguns shows em outras cidades agora, que eu não vou lembrar. E, cara, para um artista é muito importante você estar na estrada, porque a cada show que você faz, você vai conhecer alguém que vai te ajudar a fazer uma coisa melhor no futuro. Melhor que eu digo assim, uma oportunidade maior, digamos assim, né? Uhum. Então, eu fiz um show num festival. Essa pessoa que eu conheci no festival pode me ajudar, às vezes, a fazer outra coisa lá no futuro. Então pensa assim, eu nunca tinha ido pra Europa na minha vida, eu nunca tinha saído do Brasil. De repente fui pra lá, fiz uma turnê na Europa e eu saí de lá dessa turnê conhecendo várias pessoas de vários lugares diferentes, assim. E com várias oportunidades, tipo, aquela questão, Breno, quando você voltar, fala comigo que vai ter coisa X. Quando você voltar, fala comigo que vai ter coisa Y, não sei o que. Aí eu lembro que terminou a turnê, eu fui lá pra casa do produtor gravar as músicas, eu cheguei pra ele e falei, cara, tô com todos esses clientes aqui, essa carteira de pessoas. E agora, o que é que eu faço com isso aqui? Como é que eu vou servir esses caras? O que é que eu tenho pra fazer com eles aqui? Ele falou, cara, agora tu tem uma oportunidade de fazer a música que tu quer e, tipo, se tu quer criar esse elo de ir pra fora tocar, não sei o quê, mostra um trabalho legal e tal. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, tipo, puta, que música que eu vou mostrar pra esses bichos? Porque, tipo assim, o indie, qualquer uma pessoa na Europa e América já faz, assim, na América do Norte já faz. Na América do Sul já é um pouquinho mais difícil de encontrar. Mas eu fazendo isso em inglês, eu tô igual a um monte de gente. Então eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa que
sou brasileiro, eu não posso levar uma coisa do Brasil, especialmente de mim que vem de uma região que é super rica em música, assim. Eu não posso exportar um produto musical que vai soar genérico. Eu teria que fazer uma coisa que seja inspirada em o que a gente tem no Brasil, assim. Então eu fui pesquisar. Eu fui atrás de... Não atrás do Tecnobrega, mas eu fui atrás do brega clássico dos anos 60, 70, 80, sabe? Eu fui atrás do boogie brasileiro dos anos 70 e 80. Eu fui atrás de, tipo, muitas referências de brasilidade, assim. Eu queria que fosse um disco pra cima, agitado, animado, leve, né? E tal, dançante. Então... Dali começou a pesquisa, eu fui ouvindo de tudo um pouco assim e fui criando músicas que eu falei, pô, essas músicas se alinham com essa expectativa, com essa vibe, e fui montando, sabe? Chegou num ponto que eu tinha, tipo assim, mais de 40 músicas feitas para esse álbum, né? Pelo menos metade delas era em inglês, outra metade era em português, e a gente foi trabalhando juntos e montando as músicas e tal. Finalizamos cerca de 14 ou 15 músicas desse álbum e para escolher as 9 que entraram agora nesse corte. Tu consegue me dizer algumas das referências que tu foi pegar, assim, do Brega Paraense? Claro. O Alípio Martins, com certeza, é uma das coisas, né? O próprio Pinduca foi uma coisa que eu escutei bastante. Porra, Pinduca. Principalmente assim, né? Claro, eu acho que quem escutar não vai escutar a referência direta da coisa, mas assim, eu tô falando sobre letras de música. Eu tô falando, sabe, porque, mais uma vez, o meu foco não era falar sobre amor, traição, chifre, nada do tipo. O meu foco era falar sobre qualquer outro assunto, cara. Então, pô, as músicas do Norte falam sobre dançar, sobre ser feliz, sobre celebrar o momento, sabe? Então, tudo, em várias coisas assim eu fui buscando. Aí, alguns elementos estranhos, assim, de gravação, que só a gente dá esse jeito de gravar, e aí eu, pô, vou trazer essas coisas aqui, vou pesquisar referência assim, assado e tal, e por aí vai, sabe? É engraçado porque a gente está aqui falando sobre essas sonoridades que você trouxe enquanto uma pessoa do norte do Brasil, né? Uma pessoa nortista. E tem uma faixa dentro do álbum que é a Do Mar até o Amanhecer, que você escreveu depois de um show em Belém específico, não foi? Sim. Que aconteceu ao nascer do sol, alguma coisa. Foi, me conta isso. essa história desse show. Vamos lá. Me conta essa história e como ela virou essa música. Do Mar até o Amanhecer. Beleza. A gente fez uma turnê em 2023, né? Que passou pela Argentina, ela foi pra Europa e teve a parte do Brasil também. Foram vários shows assim, que a gente fez. Vários não, né? 6. Pelo Sul, a gente fez Florianópolis, Joinville, a gente fez São Paulo, Rio de Janeiro. Ia ter uma data em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a gente foi pra Belém também. Em Belém a gente fez o festival Agosto Pro Rock. E conheço. Um clássico, né? Pois clássico. Foi, inclusive fiquei felizão, cara, que eles botaram o meu nome assim, ó, pá, lá, o principal, o headliner do bagulho, assim, né? Não é aquele que o Roberto organiza, é? Isso, Café com Arte, assim mesmo. Isso. Ele botou o meu nomezão lá, pá, headliner, Beto Branches. Errou o nome também. Pra quem estiver escutando e nunca foi em Belém, quando vocês forem em Belém, colhem no Café com Arte. Cara, é um rolê lendário de Belém. Que é um espaço cultural desse querido que acabamos de mencionar aqui, que é o Roberto Figueiredo. Ele organiza o Agosto Pro Rock e muitas outras coisas. Ele é um grande agente cultural lá de Belém. Você que está aqui escutando e pretende ir para Belém, quando você for, conheça o Café com Arte, que é incrível. Mas vai lá, continua. Faz parte da cena alternativa de Belém, com certeza, cara. Exato. Não pode deixar de conhecer o Café com Arte. Enfim, aí a gente tocou lá, fomos headliners do Festival Agosto Pro Rock, a gente fizemos o show, foi muito legal. Faziam 5 anos que eu não tocava em Belém, então a casa estava lotada. Tipo, eu nunca achei que eu ia ver aquele palco do Café com Arte ali cheio de gente para ver um show só meu, assim, como tava naquele dia. E foi muito louco, assim. Então foi um show mó legal. A gente... eu não conseguia nem me escutar, de tanto que o povo cantava mais alto que eu, porque o público de Belém é bizarro. Tipo, é muito bom, assim, cara. Então... Acabou o show, guardamos tudo, voltamos para casa. A gente estava hospedado no Manuel Pinto, que, para quem está ouvindo aí, é o edifício mais antigo de Belém. E a gente ficou num andar, assim, privilegiadíssimo, que acho que era o penúltimo andar, assim. Então a vista, ela era incrível. E a gente Você viu algum fantasma até chegar lá? Olha, eu vou te falar que é bem assombrado ali o bagulho, viu? Você já chegou aí naquele prédio ali? Não, eu no máximo fui até aquele café que tem naquele andar. Sei. Nunca subi aquele prédio. Para quem estiver ouvindo, contextualizando também, o edifício Manuel Pinto, ele é um edifício mal assombrado lá de Belém do Pará.
Ah, o que mais tem. Muita gente se tirou a própria vida naquele edifício. E ele tem É. muitas histórias de fantasmas. Você que está ouvindo de novo, quando você for em Belém, não, recomendo não entrar no Manuel Pinto, mas olha o Manuel Pinto de fora, tá? Porque tem muita assombração lá. Se Enfim, vai você, se lá. você for, vai de dia, assiste um pôr do sol de lá. Isso. Vá no máximo Programa até o café light. que tem lá, que é muito legal. Pronto, Muito tá legal, é ótimo. um programa light, assim. Agora, tipo, de noite ali é um pouquinho mais forte a coisa, assim. Puta, você foi à noite, depois do show. Depois do show, exatamente. Então a gente ficou hospedado no Airbnb lá, Que medo. que era o penúltimo andar, então a gente não viu o sol se pôr, né? Mas a Aham. gente chegou de noite, então foi uma festinha só com amigos e com o pessoal da banda. A minha esposa estava lá também, a esposa do baixista estava lá também, que também é daqui do Rio Grande do Sul. E só amigos, foi legal, mó divertido. A gente ficou jogando videogame, ficamos conversando, comendo. O famoso X-Tudo de Belém, que só tem lá. Ai, É, que saudade. que Aquele que saudade, nossa, cara, que meu saudade. Deus. É porque descendo ali o Manuel Pinto, você dá de cara com o Rosário Lanches, que é maravilhoso. Puta merda, Cara, é saudade, incrível, saudade, é incrível. Então, saudade. cara, foi tipo E aí, claro, cara, o Breno do passado foi um cara muito sábio, porque eu antecipei que a gente ia acabar essa turnê e ia querer comemorar. Então eu comprei um champanhezinho simples Aham. e 6 taças de plástico. Então a gente comemorou, bebeu um pouco, conversou e tal, ficou naquele clima legal. E, tipo, pô, a noite vai indo embora, então teve gente que já foi indo dormir e tal. No final ficou meio que só a banda, né, assim, e a Grazi, minha esposa também, acordados. E aí o baterista ele virou e falou: Cara, vou te mostrar um segredo agora desse Airbnb. A gente foi lá para um canto da varanda e, pô, e o sol tava nascendo, assim, ó, Aham. bem em cima da torre da Liberal. Ai, E, aham. e aí, cara, foi lindo demais, assim. Então a gente ficou e olhou aquilo, assim, aquela cena e tal. E aí, quando acabou, o sol nasceu, eu falei: Velho, eu vou nessa, obrigado, vou dormir, que domingo tem outras coisas para fazer já. Então, beleza. Indo no táxi, no caminho para casa, eu fiquei pensando nisso. Pô, velho, eu não tenho nenhuma música que fale sobre se divertir com as pessoas até amanhecer, sem pensar em nada, sem se importar com nada, sabe? Eu tinha que ter uma música sobre deixar de lado os compromissos e as obrigações e, tipo, voltar pro que a gente deveria estar fazendo, que é se divertir em conjunto, em grupo e esse tipo de coisa e tal. Fui dormir com isso. No outro dia eu acordei, fui tomar meu banho e a música veio naturalmente, assim, sabe? E aí eu fiquei com o refrão na cabeça. Até amanhecer. Aí eu gravei um gravador de áudio e tal, e o resto foi meio que história. Cheguei em casa, fui elaborando em cima e a música saiu. Nossa, um processo criativo que só foi acontecendo, né? Exatamente. Muitos deles são assim comigo. Eu primeiro tenho a ideia do que a música vai falar e aí depois eu Uhum. vou elaborando em cima dessa ideia, sabe? E em que. Cara, nossa, em que momento você percebe que a música tá pronta, então? Porque assim, depois de ter a ideia, e depois de compor, e aí depois de pensar em quais instrumentos vão formar a sonoridade da música, qual é o momento que tu percebe que ela tá pronta? Depois de Eu todo tô, esse eu tô processo. tentando mudar esse processo porque eu acho que ele me sabota muito. Te Mas sabota? eu acho que sim. Por quê? Mas porque eu tenho uma cabeça de multi-instrumentista, então eu enxergo a banda inteira tocando as coisas. Eu não Ah, consigo enxergar uma letra ou uma música ou uma forma de cantar. Eu enxergo como vai ser tocado em tudo, assim. tá. Então, eu preciso vir pro meu estúdio, eu preciso vir gravar cada instrumento, cada pedaço, cada bateria, montar ela inteira para eu entender. Vai ficar uma merda, sabe? Então, tipo, aí eu paro. E sendo que poderia ser mais simples. Eu conheço muita gente que, cara, pega o violão, monta uma música no violão e fala: Pô, essa música ficou linda. Agora eu vou atrás de elaborar ela um pouco mais, assim, sabe? Ah, então você está dizendo que, sei lá, você precisa experimentar mais durante a criação, é isso? Ao invés de olhar logo para frente em como ela vai ficar? Eu acho que, tipo assim, eu preciso chegar no final da música pra entender se ela vai funcionar ou não, Ah, sabe? Então, se você é um compositor e você escreve a música no violão, você ainda tem um leque de possibilidades com ela, aham, sabe? Porque você pode criar múltiplas versões, você pode pegar uma aham. composição simples de voz e violão, transformar, sei lá, desde um shot até uma guitarrada, até, sei lá. Eu não. Do jeito que eu crio na minha cabeça, ela é de um jeito. Então eu tenho que ir Tá. lá e eu tenho que gravar ela daquele jeito. E se aquilo não me agradar,
perdi a ideia. A gente está falando de possibilidades para música, né? Exatamente, Para além de como exatamente. você imaginou ela de início. Exatamente. Eu Ah, não tenho essa cabeça de fazer uma música na versão prematura, digamos assim, entendi. sabe? Para mim, ela já sai da minha cabeça finalizada, assim, eu já sei como ela vai ser. Então, cabe a mim vir no computador, gravar tudo e tentar, ao máximo possível, traduzir o que tá na minha cabeça, assim. Para que depois eu Entendi. entenda, pô, não funciona, não fica legal. Ou então, fica bom, vai rolar, sabe? Vamos tentar colocar a culpa no signo. Qual é o teu signo, Breno? Libra, com Ser certeza. libriano. Total. Total. Então, isso Ascendência em explica. touro, né? Então, tipo assim. O libriano explica um pouquinho esse costume, viu? Eu tenho muito essa questão da organização e do 880 nas coisas da música, assim, né? Então, Aham, tipo, exatamente. Libra pra caramba, assim. O Não tem libriano, como. o Libra, ele explica, você explica um pouco isso. Você faz música desde quando? Cara, eu comecei. Assim, vamos falar profissionalmente. Aí mesmo que eu pergunto. Profissionalmente, eu comecei a fazer música em 2009. Tive uma bandinha em Belém, a gente gravou num estúdio profissional mesmo, umas músicas, vendi tudo que eu tinha de PlayStation, essas coisas e tal. Paguei a gravação, a gente gravou. Começou ali, foram minhas primeiras composições que realmente vieram a virar músicas oficiais e tal. E, por ali mais ou menos. Depois de 2011 eu tive outra banda, Aham. que mesma coisa, já com uma banda bem legal, a gente começou a montar músicas juntos e gravamos elas também. Nesse caso, eu já começava a gravar as músicas em vez de outras pessoas, que eu já estava Uhum. começando a aprender um pouco. Para a carreira solo, 2013 soltei a primeira demo, Uhum. 2014 a segunda demo, e em 2016 lancei meu primeiro EP. E dali para frente segui solo até hoje. Assim. Pô, você já tem, se a gente for contar a parte desse EP, você tem aí 10 anos de estrada, Meio que isso sem sim. contar o histórico com as bandas, as demos e tudo Cara, eu já mais, estou enfim. fazendo isso há um bom tempinho, assim, né? É uma baita É estrada. a vida do artista independente. Já tá fazendo isso há um bom tempo, cara. Mas assim, no meio dessa estrada que você está percorrendo já há tanto tempo, você trabalhou com um cara chamado Busterfield, né, Butterfield, um aham. produtor britânico, o Isso. Busterfield, que é um cara que tem no currículo ninguém mais, ninguém menos, que um grande querido, que inclusive eu estava escutando o grupo do qual esse querido fazia parte ontem, que é Olha o Paul só, McCartney, com que certeza. fazia parte dos Beatles. Estava escutando Beatles ontem. Me conta essa história, como é que você esbarrou com ele, como é que foi essa parceria e o que que ele te agregou assim no teu som. Vamos nessa, cara, vamos nessa. Cara, é o seguinte, também outra história grande. Vai lá. É, eu, como sou um artista independente, eu obviamente não ganho dinheiro com música o suficiente, então eu preciso fazer outras coisas. Dentre as coisas que eu faço, eu sou freelancer de áudio. Uhum. Então, trabalhos como mixagem, masterização, locução, gravação, músicas sob encomenda. Difícil sobreviver da sua música, É né? muito difícil, muito difícil. E assim, eu tô em paz com isso, sabe? Aham, aham. Tô bem tranquilo mesmo, mas assim, a gente tem que dar os pulos, né, pra Não, viver. total, total. E aí eu faço esses trabalhos de áudio. Cara, eu já tive mais de 300 clientes nessa minha história fazendo isso, assim. Hum, E o Buster foi provavelmente o único que o contato ficou até hoje, hum. sabe? Então ele chegou esse produtor britânico, a gente e precisou de ajuda com os trabalhos específicos, eu ajudei. A gente precisou trocar de WhatsApp, né, para conversar e tal, e nunca paramos de conversar desde então. A gente está sempre trocando mensagem, falando alguma coisa pro outro, ou recomendando música um pro outro, esse tipo de coisa. E olha que, tipo assim, depois dos 30 anos ter uma amizade é uma coisa difícil, né? Então eu com 32, Ah, é foda, pô, é foda. é verdade. Então eu com Verdade. 32 já quase não tenho amigo, e ele com 60, imagino que também não tenha muita coisa. Então a gente Aham. conseguiu ter essa amizade aí que só funciona sem pressão, assim. Legal. A gente pode E até conhecer muita gente, mas ter amigos, amigos mesmo. não rola mais, né? Nem mais aquela É, mesma coisa, assim, né? Bizarro, cara. Não sei sim, explicar sim, como isso sim. acontece, mas, enfim, ficou esse laço, ficou essa amizade. E aí a gente começou a ter essas conversas e tal, e aí eu ajudei muito ele nas músicas dele, com coisas específicas, né? Então, nada envolvendo produção musical, mas sim organização de arquivos, é, sabe, tratamento de áudio, esse tipo de coisa, organizar
o que vai subir pra plataforma e tal. Ele tem uma gravadora de house music em Ibiza, né? Então, quem tem uma gravadora tem muito trabalho pra fazer, então eu ajudei muita coisa nisso aí também, e ficou esse laço entre nós. Chegou um momento que eu parei de cobrar ele por isso, porque eu sou idiota, assim, então eu falei, cara, tá tranquilo, isso aqui é besteira, pô, tu é meu brother, vamos lá, eu te ajudo aqui, eu sei que tá num corre também, um corre europeu, mas é um corre, e aí tipo Corre, o assim, corre europeu faz diferença, faz viu? muita diferença. Ih, meu Deus do céu. O cara tá na Europa, porra. Pois é, mas aí ele acabou que virou uma rede de apoio, assim, na turnê Tá. ele me ajudou muito, mas O que é enfim, importante também. é muito importante, assim. Mas enfim, aí chegou um momento que ele falou, cara, assim, tu me ajuda com muita coisa, quero te ajudar com as tuas também, cara. Deixa eu fazer umas músicas tuas aí, me manda que eu produzo e tal. Assim, é muito importante dizer que ele hoje é um cara aposentado do game da música, né? Ele parou de trabalhar com música nos anos 90. E aí ele voltou agora, 2020, fazendo as músicas dele e lançando as coisas de house que ele gosta, assim, né? Mas no currículo dele está lá o Paul McCartney, The Who, Cherry Bombs, sabe? Que ele já trabalhou, tipo, com várias outras coisas. Ele trabalhou na Fórmula 1 e por aí vai, velho. E aí é aquela história. Ele chegou, pô, deixa eu ouvir as coisas que tu tem, deixa eu te ajudar com algumas músicas e tal. Eu falei, cara, tem essas músicas assim assado, vamos trabalhar juntos e não sei o quê. Mostrei as músicas, ele fez pesquisa daqui comigo, a gente fez outras músicas ali também e tal. E, tipo, meio que surgiu a partir dali, né? Ele pegou umas músicas minhas, assim, e foi produzindo junto comigo. E a gente foi criando essa relação, né? Até chegar nesse ponto de, tipo, assim, ele pegar o álbum e falar, cara, vamos produzir esse álbum, vamos fazer essa parada juntos e tal, sabe? Teve essa questão toda de conseguir conversar com ele, eu não mostrar umas músicas em inglês que ele conseguisse entender, para ele também produzir uma coisa que ele tem identificação, né? E assim, se tu ouvires as demos desse álbum, tu provavelmente vais achar um pouco diferente, assim, né? Eu tenho uma tendência muito natural a gravar coisas muito lo-fi, muito um som, digamos assim, um pouco mais opaco, um pouco mais indie. E ele, já vindo do house, com a experiência dele, e fora que, tipo, nos anos 80, ele trabalhou com tudo da música pop, da música disco do Reino Unido. Então, o ouvido dele é treinado para essas coisas. Então, eu dava uma música para ele, e ele me devolvia essa música mixada e masterizada de uma forma que, tipo, assim, na minha cabeça soa muito pop e menos indie. Mas eu. Porque ele devia fazer experimentações, né? Com provavelmente, que você passava, né? pra ele. Então. Isso me lembra, por exemplo, de quando a Madonna, ela se inspirou muito no cenário pop britânico, assim, europeu, para fazer Ray of Light, por exemplo. Ray of Light, ele é um álbum de experimentações sonoras mesmo. Total. E, tipo assim, não vou nem mentir, cara. Quando eu ouvi a primeira versão de Peixes daqui, eu não gostei. Eu achei, tipo, pô, isso aqui não sou eu, isso tá muito pop. Não tem nada a ver com o que eu faço, cara. Mas aí eu decidi, tipo assim, cara, eu acho que, tipo, grande parte do rolê do artista é você constantemente estar saindo da zona de conforto, assim, sabe? E aí eu, velho, nunca fiz uma coisa diferente, vamos soltar. Graças a Deus a música deu certo pra caramba, assim. E a mesma coisa rolou com o álbum. Então, tipo assim, eu de muito peito aberto não questionei as decisões dele enquanto produtor. Eu acho que é válido lembrar, assim, que, tipo, na minha trajetória inteira, eu nunca fui produzido por outra pessoa. Eu nunca levei minhas músicas para um produtor fazer. Essa foi a primeira vez. Você sempre se Então, autoproduziu. sempre me autoproduzi em tudo, porque, tipo... Então eu tenho meus vícios, meus trejeitos, a forma que eu quero que a coisa soe. E nem sempre isso é bom, isso gera muitos vícios, sabe? E uma pessoa que tá do lado de fora, ele vai enxergar possibilidades e potências nas tuas músicas que tu não enxerga, sabe? E eu, de cabeça muito aberta, eu aceitei isso, assim, até o final, sabe? Então, às vezes, falar, pô, essa voz ficou muito alta, mas, tipo, não. Cara, eu não sou ninguém perto dele pra comentar esse bagulho, perto do pedigree que ele tem, assim. Ele sabe o que ele tá fazendo. E, cara, eu gosto de pensar que foi, tipo assim, uma ótima aposta, porque de tudo que a gente gravou, né, o que foi lançado até agora, né, fora o álbum que saiu hoje, tudo que foi lançado até agora foram, tipo assim, ótimos lançamentos, né. A gente teve Hoje é um Dia Bom, que foi uma música que pegou bem legal lá com meus seguidores, assim, foram mais de 22 mil plays na música. A gente teve Foi Mal Me Atrasei, que saiu em playlists oficiais do Spotify, né, como a Flora, como a OutBR.
E todas as produções que não foram feitas por mim. As músicas podem ser minhas, eu gravei tudo, mas quem deu a canetada de como vai apresentar essa música, assim, envelopar ela, foi ele, assim. Então eu acho que ele ajudou muito a moldar o meu sonho e me abriu um novo leque de possibilidades, assim, para sair da minha bolha, sabe? Faria de novo? Faria. Faria. Faria? Mudou muito, assim, cara, tipo, a minha percepção das coisas. Na verdade, eu acho que eu só vou me produzir de novo as próximas coisas por causa de dinheiro. Se eu encontrar um outro produtor parceiro que queira fazer coisas assim diferentes, uma produção diferente, cara, se não fosse essa experiência, eu não ia ter vontade de fazer o que eu tô fazendo hoje em dia. Hoje em dia eu tô fazendo brega, eu tô fazendo, Uhum. sabe, brincando com shot, com funk, com não sei o quê. Coisas que eu tô fazendo aqui no meu computador que ninguém escutou ainda, mas que, Aham. tipo, eu jamais pensaria em fazer no passado, sabe? Rolar essas possibilidades, assim. Eu acho que a gente tocou num ponto, a gente chegou num ponto aqui nessa conversa, que é justamente o objetivo que eu tenho com esse podcast, e como eu falei no começo, ele tem um objetivo de conversar com essas pessoas que fazem música. Porque a gente tá aqui, coloca o fone de ouvido, escuta a música na plataforma, putz, muito legal essa música, gostei muito, tal, tal, tal. A gente fica imaginando muito o processo de vocês enquanto artista, só que a gente também não pensa que o artista, ele mesmo ainda tem muita coisa para desconstruir nele, Oh, né? meu Deus. Que coloca, claro, o artista nesse lugar um pouco de vulnerabilidade, de fragilidade, que nem todo artista admite que ele ainda tem. E nesse ponto da conversa agora, você meio que admitiu algumas coisas em relação a o que você acha que você precisa mudar no seu processo. Enfim, eu acho que a gente chegou no ponto justamente que eu queria chegar em toda a conversa que eu tenho aqui nesse podcast, que é também saber sobre as fragilidades e vulnerabilidades do artista com o trabalho Pode dele. crer. Gente, Pode porque crer. é justamente o que eu quero buscar aqui, é desconstruir a imagem do artista também. Porque todo artista é imperfeito. Porque antes de falar de artista, a gente está falando de pessoas, né? Uhum. Então, Uhum. a gente chegou no ponto que eu queria chegar nessa conversa, que é justamente também entender esses teus pontos de vulnerabilidade enquanto artista, saca? Sim, cara. Muito legal Não, mesmo. é louco, assim. Eu me considero uma pessoa muito sangue fria para decisão artística, sabe? Hum. Mas não tem como, cara. Às vezes tá fora, a gente tá meio que com uma vedado, não enxerga as coisas ao redor, assim. Uhum, Então, às vezes precisa vir alguém de fora para te uhum, fazer enxergar como tu tá preso nos teus conceitos, no teu ego, na uhum. tua parada, assim, sabe, cara? É muito louco, assim, cara. Muito louco E mesmo. fazer música, fazer arte mexe com o ego, né? Ou fazer arte mexe muito com o ego, cara. Meu Deus do céu. Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa basicamente zero egocêntrica, assim, cara. Mas eu tenho Hum, certeza que pode acabar não sendo, sabe? hum, Porque, cara, é muito difícil, né? A gente tá lidando com opiniões e com, tipo. E às vezes são pensamentos e decisões que a gente toma de gravação de música, de ideias que estão enraizadas assim há tanto tempo e que para desconstruir é super difícil, sabe? uhum. E às vezes a gente precisa dar esse voto de confiança e de peito aberto aceitar assim o que uma pessoa de fora tá te falando, que sabe, às vezes é o caminho legal para pode até não ser o caminho para destravar, digamos assim, ou alcançar o tão dito sucesso, mas é um caminho para te fazer, para te destravar enquanto criador, enquanto artista, sabe? Para você enxergar que às vezes aquelas possibilidades que você achava que você tinha, na verdade é só um pontinho no universo de coisas que você pode fazer, sabe? Pelo Uhum. menos para mim foi essa experiência, assim. Incrível, incrível, eu acho incrível saber disso. Breno, e falando especificamente sobre o álbum, além das sonoridades, das várias sonoridades que passeiam pelo teu álbum, também tem os temas que passeiam por ele, né? E Uhum. você fala muito sobre coisas do cotidiano mesmo. E assim, coisas muito adultas que fazem parte da vida de qualquer. A gente acabou de falar de pessoas 30 a mais que nem a gente. Poxa. E aí nas suas músicas a gente fala sobre rotina, que é uma coisa que permeia muito a nossa vida adulta. A gente às vezes está preso numa rotina por causa de trabalho e outras coisas. E aí isso gera o quê? Ansiedade. Suas músicas falam de ansiedade também. E aí, às vezes, um desejo de querer fugir, sumir, sei lá, qualquer coisa. As tuas músicas também falam sobre isso, que também é um desejo muito adulto, às vezes, querer desaparecer pro meio do mato e não saber de ninguém. Tuas músicas falam sobre tudo isso. Tem alguma, ou uma ou duas, três faixas que, que você acha que traduzem muito bem
enfim, esses temas, sabe? Esse teu momento pessoal com esses temas. Eu acho que, tipo assim, primeiro de tudo, é um álbum muito cotidiano e tem Aham. algumas exceções. Ah, A primeira exceção é a música Diz Pra Mim. Ela só tá ali porque o produtor, desde o dia que ele escutou ela, em 2022, ele falou, cara, a gente tem que regravar essa música, ah. a gente tem que lançar ela, eu acredito muito nela. Beleza, então ela realmente é uma música que eu acho um pouco deslocada da proposta, mas o resto inteiro, eu acho que tipo, não tem como, cara, é muito cotidiano, ele representa muito o que a gente vive. Eu, enquanto uma pessoa de mais de 30 anos de idade, pelo menos, me representa, assim. Então, eu acho que a música Foi Mal, Me Atrasei, ela, tipo... Eu adoro esse tipo, nome. tipo assim, se você pra analisar a música por dentro, depois da primeira frase, você vai entender que não é uma música necessariamente rasa sobre estar atrasado. Você vai vendo que tem mais a ver. Eu já vou abordar temas como, por exemplo, a minha bateria social, como, por exemplo, simplesmente não estou num dia legal, não quero sair, não gosto, não quero estar me misturando, quero ficar sozinho, por aí vai, sabe? Tiveram músicas que não entraram, que eram incríveis também, assim, mas aí por decisões de marketing, digamos assim, elas não vão entrar. Como, por Decisões criativas exemplo, mesmo, né? decisões criativas, né? Por exemplo, a música Eu Não Nasci Pra Trabalhar, ela também aconteceu. E daqui a 10 anos ela vai ser lançada no álbum Deluxe. Mas assim. Material já tem, né? Material já tem, com certeza. Então. Não, provavelmente são outras músicas extras que vão sair pelos próximos meses agora, que a gente vai lançar como singles depois do álbum. Assim. Mas, a outra música também que eu gosto muito do que ela tá falando é de Energia. Foi a última música a entrar no corte do álbum inteiro, e é a primeira música do álbum. Ela, tipo, vai encaixar muito bem agora que tá chegando frio e tá ficando horrível de novo, porque a música ela é muito clara com isso, tipo, tá frio, o meu pé não esquenta mais, eu não tem mais sol, é tudo nublado, tudo cinza e só tá chovendo. E o que eu queria de novo era energia, queria sol, queria estar alegre de novo. Então, tipo assim, Eu estou em São Paulo e conheço todos esses sentimentos, porque está exatamente desse jeito agora aqui. Então é meio que isso, assim, sabe? Tipo, todas as músicas ali são super situacionais, assim, foram feitas para situações muito específicas. E eu não vou parar com esse projeto ainda, eu acho. Eu acho que a próxima linha de músicas que eu vou estar lançando ainda são nessa vertente, sabe? De música, coisas que a gente sente, que a gente enfrenta no cotidiano, que, cara, que vão um pouco além do não é clichê a palavra, mas além do óbvio, digamos assim, com músicas, né? Não é sobre, meu Deus, estou amando alguém, ou, fui traído por alguém, vou beber. Eu fiz não sei o que e tal. Tem mais pra ser falado, que eu vejo uma beleza muito legal, assim, sabe, nessas coisas, assim. Eu já vi muita gente falar que as melhores músicas nascem desse tipo de dor. Discordo. Discordo. Acho que tem músicas excelentes que nascem também dessas coisas um pouquinho mais banais, que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Eu acho que você tocou num ponto muito legal, assim, cara, porque, tipo, eu não tinha me lembrado de falar sobre isso. Mas você trouxe esse ponto à tona, assim, pra mim. O pessoal diz que música boa só surge quando a pessoa tá sofrendo, quando ela tá não sei o quê. Cara, eu deveria ter encerrado a minha carreira se fosse assim. Porque, graças a Deus, eu sou muito feliz hoje em dia, cara. Tipo, eu estou realizado na vida. Eu tenho um casamento maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar, cara, sabe? Eu tenho tudo, tenho saúde, graças a Deus. Tipo, tá tudo muito legal. Então eu vou fazer música sobre que sofrimento que eu não sinto, sabe? Então o que me resta é, tipo assim, histórias que eu escuto por aí, transformar isso em música. Ai, que ou legal. pegar os momentos cômicos que eu percebo e transformar isso em música, sabe? Rendem ótimas Então, músicas também. exato, e o meu acervo enquanto artista, ele. Cara, simplesmente a parte sentimental esgotou. Porque ela não. A não ser que eu passe por umas desgraças aí, cara, eu não acho que aconteça um novo álbum inspirado em, sabe, sentimentalismo excessivo, esse tipo de coisa, porque no momento tá tudo bem pra mim, enquanto pessoa, graças a Deus, assim, né? Pra quem quer que o Breno faça música daquele estilo mais visceral, assim, pô, eu sinto muito, talvez não role, porque por enquanto o Breno, o pessoa antes do artista, ele tá muito bem resolvido, sabe? E por isso, o que tá saindo de mim enquanto artista são músicas leves, divertidas e pra cima, sabe? E é isso, assim, sabe? Eu acho que a questão é essa, assim, né? Tipo, encontrar esses momentos, assim, curiosos meus
transformar isso em música e descobrir que muita gente se identifica, sabe? Uhum. Rolou muito com essas músicas novas que eu lancei, essas singles, e é bom ver o que vai acontecer com esse álbum agora também, se o pessoal vai se identificar também. Sabe? Voltando um pouquinho, e até naquele ponto que estava falando do teu trabalho com o Buster, que é uma pessoa de fora, e você mesmo já falou que você já conseguiu rodar para fora do Brasil com o seu trabalho, né? Você já fechou em Lisboa, você já fechou em Madrid, aqui no Brasil, sei que você já rodou aqui por São Paulo em algum momento, Já né? sim. Já rodou aqui em São Paulo, você já foi para o Rio também, não é? E de todo esse caminho que você já conseguiu percorrer com o seu trabalho que você tem feito durante todo esse tempo, tem alguma apresentação, algum momento, algum show, qualquer coisa que tenha sido marcante para você? Tem. Putz, eu lembro disso aqui com muito carinho. Isso aqui, dentro da minha trajetória, caraca, isso aqui foi o momento. Cara, eu vou te falar que, tipo assim, eu me sinto até mal de dizer isso, mas eu sou uma pessoa que não é facilmente impressionável, sabe? As coisas, é difícil uma coisa me tirar uma reação, assim. Uhum. Mas tem momentos, assim, da carreira que são muito marcantes, assim, pra mim, cara. Eu acho que o primeiro deles foi o show em São Paulo, que eu fiz. Eu nunca tinha feito um show em São Paulo, até 2023. E eu não sabia no que ia dar, não, cara. A gente marcou, foi Onde lá foi? no Rosa Flamingo Discos, um espaço que não existe mais, Uhum. que era da Thier, né? Uhum. A gente foi lá, marcamos o show, fomos lá fazer. E, cara, não sabia o que esperar, assim. E de repente foi uma grande surpresa eu chegar lá e ver, tipo, pô, claro, tinha umas 40 pessoas ali, eu acho, 50 pessoas ali, que eu nunca vi na minha vida, sabe? Eu não sabia quem eram essas pessoas. E pessoas vindo falar comigo antes de começar o show. Breno, pô, adoro tua música, não sei o quê. Pô, eu trouxe minha namorada porque eu quero que ela te escute também, não sei o quê, caramba. E, cara, As pessoas falando como se fossem super conhecidas suas, só que você não sabia cara. quem. Velho, teve um choque muito grande. Teve um queridão que ele dirigiu de Uberlândia, Minas Gerais, até São Paulo. Tipo assim, a gente tá falando de 8 horas, 9 horas de carro. Com a camisa, Breno Branches, assim, tipo, pra ver o show, sabe? Cara, eu queria que alguém Uma tivesse camisa filmado. que ele mandou fazer pra ver você? Não, eu vendi o merch antes tá. da turnê, né? Uhum. E ele comprou uma. E, pô, cara, e, tipo, eu que não sou facilmente impressionável, eu fiquei chocado, assim, com aquilo, sabe? Nossa! Então, ficou muito na minha cabeça. Eu acho que foi o primeiro choque, assim, né? Em Belém, antes de eu sair de Belém, eu fazia shows e era só pra família e amigos, sabe? Então, tipo, em Belém eu fazia show pra família e amigos no começo. Em Santa Catarina, os shows que eu fiz aqui, em Joinville, por exemplo, cara, eram, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas que iam. Dessas 5 ou 10, pelo menos 4, 5 eram família não, eram amigos, que eu não tenho família aqui. Quer dizer, agora eu tenho, mas enfim, outra história. Então eu não estava acostumado, eu não sabia o que esperar. De, tipo, chegar numa cidade que nem São Paulo, por exemplo, e de repente 30, 40 pessoas estavam lá, sabiam cantar as músicas, me conheciam e, tipo, caramba, velho. Que louco, ficou guardado no meu coração, assim, cara. O segundo choque que eu tive foi esse mesmo choque, porém em Lisboa. Porque, tipo, foi muito louco eu chegar em Lisboa, tipo, em Madrid a gente fez um show que foi esgotado, mais de 100 ingressos vendidos. Mas não era só pra mim. Tinha outras pessoas na noite tocando também. Agora, em Mas Lisboa... por tabela também estão lá por você. Acaba... É isso aí, pô, é isso aí. Acabaram me conhecendo, adoraram. Conversei com várias pessoas, vendi camiseta, CD e não sei o que e tal. Foi massa. Mas em Lisboa, não tinha escapatória. Era só eu, era o meu nome, Breno Branches. E eu cheguei lá e o bar tava lotado, sabe? E, pô, e esse foi um grande choque, assim. Tinha uma menina de Nova York que me conhecia e tava lá. Não falava português, falava inglês. Tinha pessoas de Portugal, sabia nem que pessoal de Portugal me escutava, que estavam lá, que foram assistir. Eu dei camiseta de graça pra essa galera. Velho, tipo, o pessoal sabia as músicas que cantavam e tal, tipo, velho, em Lisboa, na Europa, Portugal. Um menino desse que não tinha nem, sei lá, 3 mil ouvintes no Spotify, sabe? E essa galera conhecia as músicas, estava lá para assistir o show e tal. Foi um choque, velho. Foi um choque, assim, que ficou guardado, assim, para mim. Sendo que eu acho que eu até vi na sua retrospectiva do ano passado, que você postou os seus alcances do ano, e tinha vários países no meio dos seus ouvintes, não é? Eu lembro de ter visto isso. Tem. E é incrível, você sabe que o seu som está espalhado nesses países,
Só que você se surpreende quando as pessoas chegam lá de fora e falam: eu também te escuto, eu também te conheço, tal, tal, tal. Cara, Ó, tô até tipo. abrindo aqui. Você é escutado em 113 países. É louco, cara. É louco, velho. Puta É merda! louco. Assim, é muito estranho. A internet é uma coisa muito estranha. Aham, Eu não tenho a sensação de que 5 mil pessoas me escutam todo mês. Eu não tenho a aham. sensação de que, tipo, 113 países me escutam todo mês, sabe? Sei lá, mano. Eu não tenho na minha cabeça, eu não tenho essa. Tipo, as pessoas às vezes comentam nos meus stories, tipo, pô, velho, olha as coisas que tu posta aí, cara. Tu faz umas bagaceiras às vezes, tipo. Porque na minha cabeça, eu ainda sou um menino com, sei lá, 300, 400 seguidores, Aham. sabe? Que nem quando eu comecei, tipo, eu não consigo sentir ainda que, tipo, pô, o meu negócio tá crescendo, que tá tendo essas oportunidades todas. Tá Que, aqui tipo, aberto. Você tem mais de 70 mil seguidores já. pois Tá é, aqui. eu sei, mas assim, é louco porque, tipo, ao mesmo tempo que são muitos números incríveis, muito obrigado a todo mundo, eu não consigo sentir esse peso, sabe? Todo, assim, Tá. da coisa, Uhum. Não, né? eu entendo. Então, tipo, sei lá, cara, a internet é um bagulho louco, cara. Então, quando eu cheguei, eu fui, fiz a turnê toda do Brasil, da Argentina e da Europa, na minha cabeça, cara, ninguém vai pra esse show. Na minha cabeça era tipo, é como se fosse lá em 2000, antes da pandemia, antes de eu ter entrado no TikTok, de eu ter começado a criar Uhum. conteúdo. Era como se fosse aquela época que eu ia fazer o show só porque eu tava com vontade de fazer um show. E só quem ia ver era família e amigos e, no máximo, uma pessoa aleatória, assim, sabe? E foi muito surpreendente, cara, E é chegar e nessa hora que descobrir você que. lembra, 113 países me escutam. É nessa hora que você precisa lembrar. Então, velho. Então, tipo, tem algumas. São várias surpresas que a gente vai tendo nessa carreira, assim, sabe, cara? Aham. E algumas ficam bem marcadas, assim, cara, como essas que eu te falei aí. E é engraçado, eu tô rindo muito agora de ver você falando isso. E de como você fica surpreso com as pessoas que te conhecem, seja aqui, seja lá fora, tal, tal, tal. É porque a tua música permite isso, viabiliza isso, que as pessoas te conheçam, mas aí um ponto que muitas pessoas talvez não saibam é que de formação você é arquiteto. Tipo assim, você foi do céu ao inferno muito rápido assim. Eu sou arquiteto, mas faço música. Eu sou Né? Você arquiteto, pô. trabalha com música. Arquiteto, formado pela UNAMA, Universidade da Amazônia, FIES Aham, o 100%, Nama. valeu de mãe. Uma E grande aí, universidade, gente. Uma grande universidade. pois é, com certeza foi uma formação muito legal. Eu cheguei a atuar na área por alguns anos ainda, Aham. mas aí eu larguei, cara, pra tentar viver de música, assim, né? Que E loucura. um ato de não sei se até hoje se foi falta de noção ou coragem, ou uma mistura dos dois, mas larguei família, amigos, tudo, botei o violão na costa, o que sobrou do meu salário, que foi R$ 300, e fui embora, sabe? E Gente, eu vou mencionar aqui a Madonna de novo. Que a Madonna, quando foi no Nova York, ela tinha US$ 30 no bolso e um sonho. olha E era, aí. e era isso. Foi meio que isso, assim, cara, uma vibe Madonna mesmo. Largamos tudo e vamos atrás de tentar fazer esse sonho dar certo, assim, cara. Aham. E, cara, graças a Deus, assim, não deu certo da forma que eu imaginava que ia dar, Uhum. mas eu me sinto muito realizado com a vida que eu tenho hoje, assim, cara. Hoje eu vivo 100% de música, Aham. sabe? E, tipo, pô, é legal ter uma formação, foi muito importante, não tiro o mérito disso, assim, em momento algum, mas sinto muito, assim, viver daquilo que eu gosto é muito mais gostoso, assim, cara, E é sabe? nesse ponto que eu quero chegar. Você traz ainda alguma coisa da sua formação na música? Tipo, no seu cotidiano envolvendo música, você traz alguma coisa da formação ainda ou realmente foi algo que ficou para lá? Cara, assim, eu acho que muitos dos processos de criatividade dentro da arquitetura ainda ressurgem às vezes. Dentro da universidade, eu aprendi a ser uma pessoa muito visual. Hum. A gente não consegue conversar, por exemplo, em arquitetura, sem desenhar num papel e mostrar para o outro o que a gente está pensando. Uhum. E comigo na música é assim, então eu tenho cadernos e cadernos aqui Ah, de. você falou que quando você tem uma ideia, você vai grava, porque já quer visualizar como é que vai ficar, Exato, tal, tal, exato, tal. exatamente. Então eu tenho cadernos e cadernos aqui. Então, por exemplo, ideias de capas de álbum. Eu vou lá e eu faço um rabisco da coisa. Eu quero que uma música soe assim e assado. Eu vou lá e eu escrevo. Ela tem que lembrar o refrão daquela música XYZ, de artista XYZ. E eu gosto muito de desenhar, de deixar as coisas visuais, assim, pra mim, sabe? Isso foi uma coisa que eu herdei da arquitetura. Eu não tinha isso antes. E eu acho que outra coisa também que veio da arquitetura pra mim foi
estética, né? Principalmente o urbano, assim. Eu, graças à arquitetura, eu aprendi a apreciar muito. Quer dizer, graças à arquitetura eu aprendi o que eu não gostava na arquitetura. E isso me levou para coisas que eu gostava. Então, por exemplo, eu odeio, por exemplo, casa que parece uma clínica, sabe? Isso me fez valorizar mais uma casa brasileira, valorizar mais um raio que o parta, que só tem em Ai, Belém, gente, nossa. sabe? Eu não era essa pessoa Uhum. até eu me entender entre os meus gostos e desgostos, assim, né? Aham. E tudo isso culmina pra música num sentido de que, tipo, pô, me ajudar a entender a estética de visual que eu gosto, me ajuda às vezes a correlacionar com a estética de som que eu gosto e que eu não gosto, sabe? Então, cara, uma casa dessa, com essa cor, ela combina muito com uma música assim, ou YZ, ou X. Eu não sei explicar, mas eu sou uma Uhum. pessoa que eu enxergo cenas e eu enxergo a música para aquela cena, sabe? Uhum. Então, tem várias ideias no meu celular que às vezes é literalmente uma paisagem. Eu tô filmando um lugar e eu tô cantarolando uma ideia de música no fundo. Porque é o meu acervo. E aí eu vou consultar depois aquela filmagem, eu vou tentar recriar aquela música e por aí vai, sabe? Então, enxergar no urbano, música na arquitetura, para mim me ajudou muito, assim, né? Não é uma coisa que acontece o tempo todo, mas Uhum. foram coisas que eu herdei da formação, sabe? Entendi. Comentário aleatório Vai. sobre arquitetura. Eu odeio prédios espelhados. Porque eu odeio. Não, na verdade, vou estar mentindo se eu disser que eu sou uma pessoa que odeia pouquíssimas coisas. Eu odeio muitas coisas. Uma delas são prédios espelhados. Puta Cadê o merda. charme, né, cara? Tipo, pô, uma vibezinha assim que eu vou te falar. Pois. Meu Deus, não, comigo não rola. Acho horrível esse costume na arquitetura. Arquitetos, me perdoem, mas você que trabalha com prédios espelhados, pare, não faça mais isso. A Ainda gente mais não em vamos Belém, parar, quando tinha cara, prédios espelhados, que era infelizmente. calor, era quente, puta merda. E aí você propaga o calor, né, pra tudo. Então, pô, cara, Não, vá merda, não. a gente vai estudando, vai entendendo o que não fazer pra nossa região, assim, né? E ver como Belém foi feita errada, por exemplo, assim, sabe? A gente também foi construída de costas para o rio, né? Cara, Belém então, então, enfim, questões enfim. e questões. Breno, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, que inclusive já passou super rápido, né? A gente já está aqui nesse ponto da Nossa, conversa, não voa. é? Mas quando a conversa é boa, é isso que acontece. Passa muito rápido, passa muito rápido. A gente já falou aqui que você lançou um álbum hoje no dia que a gente está gravando, que é numa sexta-feira, dia 6. Por favor, você que está escutando esse episódio para conhecer o Breno, vai escutar esse álbum, vai lá dar play nele. Mas, Breno, se as pessoas quisessem te conhecer por alguma outra música fora do álbum, fora do Eu Quando, qual seria? Fora do álbum, Qual, eu quando? qual você indicaria? Que pergunta legal, cara. Hum. Se uma música que funcione bem fora do álbum, pra tentar conhecer um pouco da doidice que eu faço, né? Para a Eu pessoa se de iniciar com o Breno Branches. iniciar com Breno Branches, eu acho que você tinha que escutar Querem Arruinar Meu Dia. Ah, por quê? Por que ela? Eu acho que ela foi o começo dessa minha saga de fazer músicas sobre o cotidiano, Ah, sabe? Pelo menos em português, né? Eu lancei algumas em inglês nesse processo, mas aí em português ela foi a primeira. aham. E ela é literalmente sobre isso, tipo, nada tá dando certo no meu dia e é porque alguém tá querendo puxar meu tapete. É, então, Que é uma coisa que a gente sente algumas vezes, né? exatamente. Putz, Então, tem tipo alguém assim, querendo, não, né? essa daí, no caso, ela foi inspirada num dia de trabalho. Então, tipo, Nada mais cotidiano que isso. literalmente tem a frase, tipo, pô, meu bem, vou te dizer, isso aí eu não vou fazer, não, só amanhã de manhã. Sabe? Então, tipo, foi inspirada nessa sensação, assim, de tipo, cara, você tá atribulado, você tem um monte de coisa pra fazer e chega mais coisa. Pô, querem arruinar teu dia, bicho. Uhum. Então, eu acho que é uma boa iniciação. Ela não entrou no álbum. Fora do álbum, vem ela aí. Legal, massa, massa. E para a gente encerrar oficialmente, quero que você traga aqui para quem estiver escutando esse episódio uma dica de álbum. Uma dica de álbum. Isso, uma dica de álbum sua. Não pode ser Breno Branches, não pode ser, agora não pode ser álbum do Breno Branches, tem que ser algum álbum. Pode ser um álbum que você escute, que tenha sido inspiração para você, até para a construção desse álbum. Enfim, traz uma dica aí para galera. Vamos lá, cara. Eu acho que, tipo assim, talvez álbum
nem tanto, mas pode ser uma playlist, talvez? Pode, super, super. Então dá uma conferida lá no Spotify na playlist Brazilian Boogie. Brazilian Boogie, até eu vou Brazilian Boogie. procurar aqui. É uma playlist feita para os gringos conhecerem o boogie brasileiro. Oh, boa, Então a boa. capa dela é o Robson Jorge, Lincoln Olivetti, né? E, cara, é Aham. só assim, ó, a nata da soul music e o boogie brasileiro, assim, né? Então tem Tim Maia, tem Lincoln Link. Olivetti, tem banda Black Hill, tem Seu Jorge, tem... Que delícia. Tá, eu acho que eu achei a playlist, tá até aqui na descrição dela. The Brazilian Disco Funk Classics. Eu Exatamente. acho que é A essa, que minha massa. tendência vai ser entrar mais nesse universo, assim, cara. Então eu já tô flertando com mais coisas desse mundo. Eu quero que o som comece a soar mais anos 80, boogie dançante do que tá Aham. soando, assim. Vamos ver. Coisas pro Legal, futuro. que massa. Olha, para quem quiser escutar essa playlist que o Breno recomendou depois, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, vou deixar o link dela para quem quiser escutar. Cara, eu adoro disco, né? Ainda mais o oitentista, setentista, então, assim que acabar esse episódio, eu já vou dar o play nessa Ah, playlist que legal, aqui, cara. porque legal, gostei da recomendação. Gostei da recomendação. Show Legal. de bola. Breno, muito obrigado por esse bate-papo, por você ter topado estar aqui no podcast desse projeto para a gente conversar sobre a tua música, mas também para além, para um pouco além dela, né? Como Que eu te disse, legal. acho que a ideia justamente desse projeto, quando eu criei ele, é a gente também conhecer o artista por trás do trabalho que ele entrega pra gente, sabe? E realmente falar Uhum. sobre o trabalho, mas falar sobre a vida, falar sobre, como a gente repetiu tanto aqui, o cotidiano, né? Uhum. Então, para alguém que já te acompanha tem um tempo, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? Mas nós dois somos de Belém. E eu já te acompanho desde Belém. Então, para alguém que também te acompanha, que escuta o que você faz, é muito legal para mim ter essa conversa e poder te conhecer também mais a fundo, né? Para além de somente o artista. Então, obrigado mesmo por ter topado estar aqui para ter Pô, essa que conversa. legal, cara. Eu que agradeço pelo convite, né? Como eu disse, assim, é difícil a gente ter essas oportunidades de poder elaborar um pouco mais sobre o que está sendo lançado, assim, né? E só agradeço, de verdade, assim, pelo convite, pelo espaço, né? Pela conversa, pela troca, sempre muito legal, assim, cara. Legal. E olha, onde é que as pessoas podem te encontrar? E vamos lá. Para além das É, plataformas, né? Onde mais as pessoas podem te encontrar? eu acho que o melhor lugar de todos é você ir no brenobranches.com. É o meu site. Você chega lá tem link para tudo que você quiser. Gente, chique que ele tem até site. Então você pode assinar minha lista de e-mail, você pode conferir os lançamentos novos. Se quiser, tem lançamentos exclusivos, só tem lá no site. É, Boa. tem, enfim, link para tudo: Facebook, Instagram, sei lá, TikTok, e por aí vai. Até Pinterest. Mentira, não tem não. Mas Olha, eu abri aqui o site e tem aqui, shows, aguarde novidades. Quais são? Queremos novidades. E aí? teremos novidades. Eu Teremos? tô montando um show novo, né? Uma coisa, isso aqui já é um spoiler, só para quem vai ver esse episódio. Ah, boa, boa. Exclusivo. É uma coisa exclusiva. Eu tenho esse trabalho com releituras de músicas que eu posto, né? Acho que foi uma das coisas que eu fiz que sempre deu certo na internet, assim, é pegar as músicas e tocá-las no meu estilo. E eu tô montando um showzinho aí, cara, pra gente começar a rodar com ele, tocar pelo Brasil, Legal, com essas legal. releituras. Por favor, venha para São Paulo. Ah, eu quero muito, Venha para cara. São Paulo. Foi um E momento aliás, muito é marcante. uma pergunta de curiosidade, porque eu vi Vai agora aqui lá. a capa do álbum. Onde é essa foto da capa do álbum? Curitiba. É em É Curitiba? Curitiba, você vai Que conhecer o é lugar para daquela onde eu foto. vou. É porque esse Exatamente. cantinho que você tá aqui na foto da capa do álbum parece muito as ruas do centro histórico daqui de São Paulo. Parece, Ali por né? onde fica a Casa de Francisca, por exemplo. Não sei se você Parece. conhece. Parece um pouquinho essas Arquitetonicamente ruas. falando, elas são de estilos semelhantes, né? Então, tipo, Aham. tem outros 2 ou 3 lugares no Brasil que tem a mesma arquitetura também. Uhum. O centro do Rio de Janeiro também é muito parecido. Uhum. Eu acho que Porto Alegre também deve ser outro lugar que é parecido. Mas Legal. assim, vai ser legal. Você vai conhecer Curitiba, você vai gostar pra caramba, cara. É bem legal também. Tá. Me fale quando você vier para São Paulo, por favor. Aviso, pode deixar. Me deixe ciente de quando você vier. Galera, então é isso. Escutem o Eu Quando nas plataformas. Escutem o que mais tiver do Breno por ali. E é isso. Ah, se você que está aqui escutando esse episódio, por favor, siga a gente aqui no Spotify. É muito importante para esse trabalho continuar crescendo, chegar em outras pessoas e para outras pessoas também verem essa conversa aqui que eu estou tendo com o Breno. E se você estiver escutando no Spotify, dê 5 estrelas no podcast, que isso ajuda a impulsionar.
Se você estiver no YouTube, se inscreva lá no canal também, dê aquele joinha no vídeo pra gente ir alavancando esse projeto para ele chegar em outros lugares também. E é isso, Breno, novamente, muito obrigado por essa conversa, viu? Muito obrigado mesmo. E Obrigado é pelo isso, convite. galera. Vamos que vamos. Até o próximo episódio do Aumenta o Volume. Tchau! Tchau, tchau.